Bem, bom dia a todos. Obrigado à organização pelo convite para fazer esse abertura em seguida aí das palavras do professor João Felipe. Então, talvez vocês ouçam ou vejam algumas coisinhas repetidas e algumas até diferentes. A minha conta, 1991, quando, pelo menos é o que oficialmente está no site do laboratório, quando teria sido criado o Laboratório de Pesquisa Mineral e Planejamento Mineiro, mas depois a gente acerta essa divergência de um ano aí com o professor João Felipe. E aí eu trouxe nessa apresentação assim um breve histórico do LPM em relação à questão de produtividade em termos de recursos humanos formados, a produção intelectual, e que nada mais é, na verdade, que o produto, né, de uma universidade, de um laboratório, tem, né, como foco realmente a pesquisa, tá, e a formação de profissionais em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, um breve contexto histórico, né, a equipe do laboratório e as linhas de pesquisa, nossa produção intelectual, formação de mestres e doutores é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o laboratório, só para que todos entendam, assim como outros laboratórios, né, é um pedaço dentro da Escola de Engenharia e é um pedaço dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, né, a instituição se divide em unidades, que é o grande, o, o, a grande asa, né, das engenharias, então, né, assim como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, né, a unidade Escola de Engenharia contempla departamentos, e os departamentos, muitas vezes, através dos seus pesquisadores, constituem os seus grupos de pesquisa, representados pelos seus laboratórios. Então, tem uma série de laboratórios dentro da Escola de Engenharia, entre eles o próprio LPM. O Departamento de Engenharia de Minas, só para vocês terem uma ideia do contexto, né, e dessa iniciativa de criação aí do laboratório, que ainda, né, data controversa, mas vamos manter 1991. Nós temos aí a data de criação do Departamento de Engenharia de Minas, 1942. Então vejam que existe, né, um distanciamento de tempo entre departamento e, de fato, a criação de grupos de pesquisa especializados, com uma iniciativa inovadora de criar, né, um grupo que alavanque a pesquisa e forme, de fato, né, recursos humanos de alta qualidade. Né? Ou seja, junto do grupo de pesquisa, junto do departamento, existe também um programa de pós-graduação que dá, né, esse respaldo, né, para nós validarmos aí os diplomas e a formação de cada um de vocês ao final dos respectivos cursos. Hoje, então, a nossa equipe, né, de professores praticamente contempla quase, né, a grande maioria dos professores do Departamento de Engenharia de Minas, mas atualmente é o professor João Felipe, né, como coordenador do laboratório, o professor Jair Cope, que recentemente se aposentou, ele permanece como professor convidado do programa de pós-graduação e continua atuando, logicamente, dentro do LPM. Eu, Rodrigo Peroni, professor André Zingano, professor Paulo Salvadoretti, professora Vanessa, professor Marcel, recentemente ingressado aqui na instituição, professor Henrique Munaretti e professora Vládia. Então, uns com mais, né, mais ligação direta, alguns com um pouco menos, mas esses são os professores que atuam e muitos deles foram criados dentro do próprio laboratório. E as grandes áreas, então, de linha de pesquisa, como o professor João Felipe falou, é a linha de avaliação de depósito geoestatístico, a linha de projeto e planejamento de mina,
a linha de mecânica de rochas, geofísica, um monte de rochas e fragmentação. Só ampliando, né, para vocês terem uma ideia, né, do que representa para nós, professores, né, eu trouxe como exemplo aqui as minhas, né, sub-áreas dentro da área de planejamento de lavra e pesquisa, projeto e planejamento de lavra, subdividindo em projeto planejamento de lavra propriamente dito, a parte de realidade virtual, a parte de sensoriamento remoto e perícia ambiental utilizando sensores aerotransportados, a parte de softwares para mineração, a parte de estradas, projeto de estradas, tem sido uma linha, né, que tem sido envolvida já há algum tempo. Bom, enfim, dimensionamento de equipamentos, fechamento de mina, tudo são derivações aí da área de projeto e planejamento de lavra. Então, essa tabela, né, eu fiz questão de manter como tabela justamente para ninguém ver nada, tá? Mas a ideia aqui era compilar todas as publicações que foram feitas em periódicos. Eu acho que cada um de vocês, como pós-graduandos hoje, sabe das dificuldades, né, muitas vezes, que a gente tem, né, de tornar público o nosso trabalho, que na verdade ele acontece através de uma publicação. E aqui tem uma compilação desde do ano 2000 até 2019, últimos 20 anos de produção, que redunda aí, né, na produção total de todos os professores, fortemente alavancada, né, pelas produções dos professores Jair e João Felipe, que trabalham, né, desde o princípio no laboratório, com mais de 250 papers publicados aí ao longo desses 20 anos. Tá? No que se refere a publicações em congresso, a gente vê que aí tem mais de 500 papers publicados ao longo do tempo. Tá? No que se refere à formação de mestres diplomados, nós temos aí mais de 120, tá? Em torno de 120 mestres diplomados ao longo desses 20 anos. E, em termos de doutores, para vocês verem também o trabalho, né, que é formar um doutor, não é, né, a gente precisa formar alguns mestres antes de formar doutores, para que a gente dê continuidade realmente nas nossas linhas de pesquisa. E alguns desses doutores, inclusive eu, né, formado aqui dentro do departamento, estamos dentro dessa contabilidade aqui. Né? Eu formei em 2002 no meu doutorado, e hoje temos 23 alunos de doutorado. Né? Listados aqui apenas os professores que hoje orientam, né, a nível de doutorado dentro do PPG. Eu queria trazer algo um pouquinho mais consistente para mostrar aqui para vocês, mas algum tempo atrás eu creio que todos receberam um comunicado, né, solicitando alguns dados pessoais e de pesquisa, das linhas de pesquisa de cada um. Era justamente para a gente transformar numa nova página do laboratório, para dar um pouquinho mais de visibilidade, qualidade e embalagem, né, para o nosso produto, tá? Que pelo menos, né, eu entendo assim, é de grande qualidade, tá? Transformando num espaço de maior, com mais conteúdo. Tá? Então, essa é uma prévia das prévias, né, da nossa página. Né? Ela não está definitiva e nem disponível ainda, mas ela está em trabalho. Então, passo minhas as palavras do professor João Felipe.
bom workshop a todos. Queria imensamente agradecer aí a equipe organizadora que demonstrou aí empenho e dedicação para que o seminário, né, acontecesse aí e fosse assistido tanto presencialmente quanto online. Obrigado a todos. Não sei se eu permaneço aqui. Vai me chamar de novo? Bom, então, falando um pouquinho mais especificamente sobre, né, um assunto de uma das linhas de pesquisa que eu apresentei agora para vocês, vou falar um pouquinho sobre projetos de estradas para mineração. Tá? Então, vou traçar um breve histórico, falar um pouquinho sobre os itens específicos aí de projeto de estradas, envolvendo projeto geométrico, projeto estrutural, projeto funcional e o gerenciamento de manutenção, e alguns novos desenvolvimentos que nós temos feitos aí nessa linha, nessa área. Então, em relação ao histórico de desenvolvimento, ele está muito relacionado com a evolução dos equipamentos, tá? Principalmente os caminhões. Então, vejam que dentro desse histórico evolutivo aí de equipamentos, desde lá dos anos da década de 1920 até a data atual, o tamanho, o porte dos nossos equipamentos aumentou significativamente. Esse aumento correspondeu a outros tipos de solicitação no pavimento, principalmente, sendo que, via de regra, a gente tem estradas não pavimentadas. Então, que tipo de estrada, que tipo de estrutura, que tipo de revestimento que nós temos que utilizar, qual a geometria das nossas estradas para atender essas novas solicitações, ou seja, essa evolução também tem que existir do ponto de vista de projeto, de mineração, de estradas para mineração. Então, o marco inicial desse desenvolvimento, desse estudo aí, foi lá em 1977, com uma publicação de Kaufmann e Alt, com uma abordagem ainda bem simples, vamos dizer assim, mas pelo menos sistematizada do que seria projeto de mineração. Em seguida vieram vários trabalhos aí, em 1996, com a tese do professor Roger Thompson, e em 2001, uma publicação da Universidade de Alberta, dos professores Regensburg e Tannen, com uma abordagem um pouquinho mais completa sobre a questão de projeto de estradas. Depois, dando sequência ainda, Thompson e Visser também em 2000 o professor Roger Thompson também fez uma
na última atualização do Mining Engineering Handbook, SME 2011, um capítulo especificamente falando sobre o projeto de estradas. E agora, em 2019, junto com os professores Alex Visser, Roger Thompson e eu, no meio dessa dupla de especialistas, vamos dizer assim, publicamos um livro especificamente sobre o assunto de projeto de estradas na mineração, que, vamos dizer, atualmente seria o estado da arte no que se refere ao assunto. Bom, aqui para o pessoal online, eu acho que ela está um pouquinho deslocada a apresentação, mas essa evolução aqui seria justamente o que nós teríamos em relação a projeto de estradas, né? Um projeto de estradas envolvendo diferentes níveis de conceituação, consequentemente, níveis de desempenho para cada um desses projetos. Ou seja, o que a gente busca aqui, em termos de um bom projeto de estradas, é justamente que a nossa estrada tenha desempenho ao longo da vida útil, dependendo do caráter, obviamente, de perenidade ou de temporariedade que ele tenha. O que a gente quer é que essa estrada tenha, né, uma perpetuação, principalmente as estradas chamadas permanentes, de longo prazo, e com um mínimo custo de manutenção, ou seja, a frequência de manutenção que a gente vai dar, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional ao quanto que tu investe, né, na construção dessa estrada. Mas não adianta a gente investir demais também, em função da utilização. Então, a nossa busca aqui é por justamente manter uma frequência de manutenção dentro de parâmetros razoáveis, para que a gente tenha um custo de investimento balanceado com custo de operação equilibrado. Por que é importante a questão de projetos de estradas? Né? Porque alguns elementos, né, principalmente traduzidos aí na chamada resistência ao rolamento, elas têm um reflexo muito grande na questão de custo. Considerando que nesse gráfico de particionamento de custo aí que está apresentado no slide, a gente vê que a gente tem aproximadamente 50% do custo relacionado com o custo de transporte. Se a gente for considerar que o nosso custo de transporte, ou nossa forma de transporte é essencialmente escoada através de caminhões, ou seja, 100% do nosso escoamento de produção passa pelas estradas. Então, a relevância de estradas é total. Dentro desse aspecto, né, existe um elemento que é traduzido dentro do projeto funcional como resistência ao rolamento, que tem um impacto significativo. Ele é medido, já foi medido, como a cada 1% de incremento de resistência ao rolamento, nós temos aí um decréscimo de velocidade em até 10% ou até em 20%, dependendo do tipo de estradas que nós tenhamos. Se a estrada for em rampa, até 10%, se for em nível, até 20% de incremento ou decremento de velocidade. Então, se um caminhão que tipicamente trafega carregado subindo uma rampa a 10 km por hora, a cada 1% que ele tiver de resistência ao rolamento, ou seja, traduzido por deformações, deflexões na pista, irregularidades, material solto, enfim, tudo que consome energia do equipamento que não seja para o deslocamento efetivo é a chamada resistência ao rolamento. Então, um caminhão que se deslocaria a 10 km por hora, se tiver uma resistência ao rolamento em vez de 2%, 3%, nós vamos ter um caminhão se deslocando a 9 km por hora. Se a resistência subir para 4%, vai ser 8 km por hora. Vejam quanto, né, significativo isso é dentro do nosso resultado. Bom, um projeto de engenharia de Minas, ele envolve, né, uma série de aspectos. Né? Nós vamos focar na questão de estradas. E a nossa estrada, então, tem esse layout aí, que envolve, né, a questão geométrica, então, com vários aspectos. Talvez seja, né, dentro do nosso cotidiano, do nosso aprendizado como engenheiro de Minas, talvez a gente algum dia tenha ouvido falar, né, se ouviu falar de alguma coisa em projeto de estradas para mineração, foi sobre projeto geométrico, né? Mais especificamente falando sobre inclinação longitudinal
e largura de pista. Mas o restante, né, fica meio que nebuloso, tá? Então existem outras, né, uma série de outras circunstâncias, a começar pelo traçado desse nosso projeto, né? Da onde nós vamos partir, para onde nós vamos chegar, né? Qual vai ser a geometria desse acesso em termos de inclinação longitudinal, inclinação transversal, importantíssima, né? Porque a inclinação transversal ela é a responsável pela retirada, né, o mais rápido possível da água que escoa sobre a pista. E a água escoando sobre a pista ou sendo retirada o mais rápido possível da pista nos dá uma condição de segurança adequada e uma condição principalmente de retorno o mais rápido possível à operação. Tá? O normal da operação é que a gente não rode durante chuva. Tá? Quando tem chuva intensa, ninguém roda. Tá? Mas, se tu tiver uma boa drenagem, vai permitir que tu, ao invés de levar 4, 5 horas para ter condição de retorno, tu consegue voltar em 2, 3 horas. É fantástico, né? Tu consegue voltar o mais rápido possível. Então, essa questão de drenagem é extremamente relevante. Então, quem dá conta disso é o projeto geométrico. A questão do projeto estrutural, nós estamos falando aí sobre a estrutura realmente, né? A sustentação, ou seja, quem é que vai suportar as cargas que estão sendo transferidas, né? Lembrando que naquele histórico que eu tracei ali para vocês, a gente tem caminhões em termos de capacidade de 400 toneladas, e se a gente considerar que a gente tem o chamado peso bruto do veículo, podendo chegar a 600 toneladas. Então, uma abordagem assim simplista, né, e que vem sendo utilizado desde lá de 1977, que é através do Índice de Suporte Califórnia, tá? É calculado uma carga estática, que é transferida pelo pneu do equipamento, ou seja, é o ponto de contato da carga no solo, né, através inicialmente do revestimento, mas quem tem que suportar e principalmente isentar que essas cargas cheguem no chamado subleito, ou material in situ, principalmente se ele for muito frágil, é uma estrutura chamada de base. Tá? Então, esse é um projeto definido hoje, né, atualmente, por um método chamado mecanístico, tá, que leva em consideração as propriedades elásticas dos materiais, ao invés, né, do antigo método que era utilizado, que era o Índice de Suporte Califórnia. Que é extremamente difundido, né, no projeto de estradas públicas, o DENIT, né, várias empresas relacionadas com estradas usam esse índice. Tá? Só que para a mineração é diferente, porque a gente tem outro nível de carregamento, outro nível de solicitação. O projeto funcional, né, vejam que eu praticamente mudei o slide, só mudei o cabeçalho, lá em cima só mudei o título. Mas o projeto funcional é aquela camadinha superficial que fica no topo da nossa estrada e que tem o caráter de funcionalidade, né, ou seja, para nos dar suavidade no rolamento, né, no isentar o contato do pneu do caminhão com esse material de base, que normalmente é um material granular grosseiro. Tá? Se tiver, né, o pneu em contato com o material de base, ele pode provocar cortes prematuros nos pneus ou desgastes acelerados nos pneus. E para ter uma ideia, né, desse nível de prejuízo que pode acontecer, um pneu, né, de caminhões de grande porte chega aí a $100 mil. Então é algo assim, né, significativo. Imagina tu cortar um pneu com 100 horas de operação, tá? Quando um pneu deve durar aí em torno de 8 mil horas de operação. Então, esse é o caráter funcional, né? Que muitas vezes a gente vê na superfície, né, deformações que são provocadas por defeitos no projeto estrutural, né, mas que aparecem como funcionalidade. E a gente tenta resolver a questão de substituição do revestimento quando o problema não está no revestimento, pode estar na base ou no subleito. Tá? Bom, a gente passa por 2 etapas, então uma fase de projeto, depois uma fase de operação, ou seja, né, todas essas etapas aí de projeto que eu comentei com vocês, elas são executadas, né, e durante a operação nós vamos ver como é que, né, ela está desempenhando. Então, eventualmente, alguns parâmetros que foram definidos em fase de projetos têm que ser readequados, né, e retornados aí para serem verificados. Essa é a rotina. Para quem já, né, fez alguma dos nossos cursos ou disciplinas,
já passou por essas planilhas de inspeção, né? Esse método de análise de inspeção foi um método criado pelos professores Visser e Thompson para a gente derivar com a resistência ao rolamento das nossas estradas através de parâmetros assim relativos, comparativos, visuais, em relação a uma série de defeitos observados nas estradas. Bom, através dessas planilhas de inspeção, então, a gente aplica, né, e chega num índice de defeitos das nossas estradas. Tá? Então, vejam, né, o grau também de dificuldade que a gente tem de executar esse tipo de inspeção, dependendo da malha viária que a gente tenha num determinado projeto. Tá? Por exemplo, nesse projeto aqui, nós temos no total aí em torno de 11,5 km de estradas. Tá? Então, teoricamente, né, claro, existem estradas de caráter permanente, estradas de caráter temporário, mas aquelas estradas realmente que têm um afluxo de veículos, onde existe uma convergência da produção, né, de todo o material de estéreo, todo o material de minério, né, que é produzido e movimentado na mina, passa por determinados acessos. Então, esses acessos realmente são aqueles chamados acessos prioritários. Então, se, né, a gente quiser priorizar algumas áreas a serem investigadas ou serem inspecionadas, a gente priorizaria justamente essas, né, estradas que têm caráter de permanência maior. Então, aqui tem um exemplo da aplicação das planilhas, uma legenda conforme, né, o grau de severidade. Então, né, verde, amarelo, vermelho seria, né, o grau de severidade maior para as tonalidades mais avermelhadas. Tá? Então, expresso pelo índice de defeitos aqui, gerado através da planilha. Ou seja, tem que andar no campo, descer do carro, descer da caminhonete, tá, para fazer a inspeção. Hoje em dia, né, talvez a gente tenha algumas, né, novidades aí para serem implementadas, e é justamente isso que eu quero falar, né, em relação aos desenvolvimentos. Esse aqui é o resultado do índice de defeitos, o Defect Score. Esse aqui seria o nosso resultado de resistência ao rolamento. Então, resistências ao rolamento que variam de 2% a 13,5% nas tonalidades azuis escuras, até chegando em 5,5% a 7% nas tonalidades vermelhas. Ou seja, lembram daquele, né, itemzinho que eu falei no início da apresentação, né, do quão severo é o impacto, o reflexo aí da resistência ao rolamento nos resultados de desempenho dos equipamentos, ou seja, tempos de ciclo vão aumentar, consumos de combustível vão aumentar conforme a resistência ao rolamento dos nossos acessos. Tá? Esse aí foi um exemplo de um estudo, né, que nós temos justamente, né, com a aplicação de uma sistemática padrão. Em relação aos novos desenvolvimentos, a gente, né, com o advento aí, né, dos sensores aerotransportados, nós tivemos aí a ideia de coletar algumas informações através desse tipo de sensoriamento que permitam que a gente, de forma indireta, consiga calcular as resistências ao rolamento e os índices de defeitos que a gente observa. Então, passa, né, inicialmente por uma coleta de dados através do sistema de despacho, ou seja, nem todas as operações têm, né, disponíveis sistema de despacho, mas é uma linha também que nós temos trabalhado aí nos últimos tempos, né, os chamados sistemas de controle de equipamentos móveis são fundamentais aí para a gente obter, no mínimo, né, os apontamentos diários da operação, tá, e em sistemas um pouquinho mais elaborados, a gente consegue ter a informação, hoje em dia, né, bastante acessível aí, sobre o posicionamento e velocidade desses equipamentos. Então, isso é fundamental para a gente, né, fazer uma análise integrada com os índices de defeitos que a gente tem. Então, fazer esse cruzamento entre os dados de sistema de despacho com, né, as planilhas de inspeção, justamente vão, né, tender a corroborar com as observações de defeitos existentes nas estradas. Passamos por uma etapa, então, de coleta de dados, né,
com o uso dos drones, com o uso dos VANTs, processamento e depois análise dos dados. Então, a nossa nosso estudo de caso ele foi uma mina de fosfato. Então, a gente reduziu a área de estudo justamente para fazer um modelo menor aí dessa área. Uma área que é um setor, uma área que é muito maior do que essa área especificamente. Então, nessa setorização, nós temos uma diferenciação entre estradas que são utilizadas fundamentalmente para transporte do minério, e esse transporte do minério é executado por uma determinada categoria de equipamentos, então um Caterpillar 777, e o material de estéreo, que é transportado através dos Komatsu 730E. Utilizam outros assetos. Como são equipamentos distintos, a relação estéreo-minério no projeto é da ordem de 2 para 1, nós temos equipamentos maiores para transporte de estéreo do que equipamentos para minério, ou seja, né, já existe uma diferença aí de geometria entre as estradas e estruturação também. Tá? Bom, essa imagem aí, ela mostra o exemplo aí de uma coleta de dados de um sistema de despacho, ou seja, né, cada um desses pontos é um evento, tá? Considerando que os equipamentos de coleta de dados, eles aproximadamente coletam um dado a cada 10 segundos, tá? A gente tem uma quantidade enorme de pontos ao final de um determinado turno, de um determinado dia ou de um determinado período. Então, isso, né, necessita ser filtrado, ser analisado, para que a gente consiga, né, tirar conclusões mais precisas sobre as informações que estão disponíveis. Então, dados de posicionamento, velocidade instantânea, né, um evento a cada 10 segundos. Para um turno, a gente tem aproximadamente, para uma hora, a gente tem em torno aí de 60 mil dados, 60 mil eventos. Então, múltiplos operadores, né, múltiplas situações, existem turnos diurnos, existem turnos noturnos, né, tudo isso pode ter consequências aí nos resultados. Então, os dados, né, devem ser filtrados em função das, né, diferentes situações, configurações de estradas, né, condições de clima, né, condições climáticas. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um trechinho, tá, onde já foram filtrados os dados, resumidos, para que a gente faça, então, retrocálculo, tá, dessa resistência ao rolamento através dos indicadores de desempenho das curvas de rim pull dos equipamentos de transporte. Então, conhecendo a geometria da estrada, né, na verdade, vejam aí, né, que esse é um outro produto que a gente obtém a partir do aerolevantamento, né, com a topografia de detalhe, um perfil detalhado que dificilmente uma topografia convencional conseguiria te entregar. Então, né, existe um exagero vertical aqui que a gente tem que considerar, tá? As legendas ali dos eixos não estão claras, mas existe, né, é notável aí que existe uma geometria ondulada nessa pista. Isso faz com que existam perdas operacionais em cada vez, né, que o equipamento troca de inclinação, fazendo com que o operador tenha, né, que fazer uma troca de marcha. Cada troca de marcha, o pneu também traciona o solo, consequentemente ele solicita o revestimento de forma diferente, pode, né, provocar queda de material, uma série de consequências, tá, inadequadas para um projeto de alto desempenho que gostaria. Então, grade contínuo, né, uma inclinação longitudinal contínua é o que a gente gostaria. Então, nada mais é aqui, né, do que uma ferramenta agora também para a gente diagnosticar o estado atual, né, dessa estrada, em termos de geometria. Aqui a gente tem as curvas, né, de desempenho dos equipamentos, no caso essa aqui é para o 730E, e as expectativas, né, do desempenho ou da resistência ao rolamento para cada uma dessas inclinações. Bom, como resultado, a gente tem esse tipo de situação, tá? Então, calculados aí
foram segmentados um determinado trecho, esse trecho destacado em vermelho e segmentado pelas seções verdes, pelas linhas verdes, foram divididos em trechos, né? Os trechos devem ser divididos mais ou menos assim, de acordo com as semelhanças ou diferenças, vamos dizer, entre eles. Ou seja, eu preciso, né, selecionar um trecho com uma certa continuidade, ou seja, uma mesma inclinação, né, não tenha curvas no meio, né, para a gente ter análises mais fidedignas aí, relacionadas com aquele trecho. Tá? Vejam que a gente não consegue, né, definir trechos muito longos, mas trechos, né, aí da ordem de 300, 400 metros cada um deles. A totalidade dessa extensão dessa estrada aí deve estar em torno de 1 km e 300 metros. Aqui a gente tem trecho de estradas, então levantado, né, especificamente para essa análise geométrica de detalhe, tá, com um voo de baixa altitude, tá, um voo executado a 40 metros de altura, que nos dá o chamado pixel, né, uma resolução pixel aí, chamado de ground sampling distance, de aproximadamente 4 centímetros. Há uma série de fotos que foram tiradas dentro desse levantamento. É um voo que toma em torno de 7 minutos, tá? Relativamente rápido. Aqui teria uma ampliação, tá? Um videozinho com uma ampliação que ele não está rodando aqui agora, mas uma ampliação só para a gente ter uma noção do nível de detalhe, né, que a gente consegue perceber dentro do aerolevantamento. Mas como produto, né, nós gostaríamos de ter então as curvas de nível, né, ou seja, a topografia do terreno, e, né, entre o teórico e o real, né, esse aqui é o real, né, o levantamento com curvas de nível aqui completamente irregulares, e o teórico, né, de um projeto considerando drenagem, deveria ser algo mais ou menos desse tipo, né, com uma rampa descendo da esquerda para a direita. Tá? Então a gente vê, né, claramente que existe uma falha na questão de acompanhamento topográfico durante o processo de construção da estrada. Tá? De novo, mesma estrada com diferentes situações aí de variações de largura de estrada, ou seja, mais ou menos aqui nessa região onde está posicionada a caminhonete, onde a gente estacionou para fazer o levantamento, existe um estreitamento, né, brutal da estrada aqui, que dificilmente vai, né, permitir que exista o cruzamento de dois veículos simultaneamente no mesmo trecho, ou seja, é um ponto de estrangulamento de pista, né, um defeito geométrico. Além dos defeitos, né, que já falamos aqui, na questão de drenagem, existem também, né, ondulações aqui presentes na pista. Então, são todos produtos que a gente consegue observar. Tá? Questão de drenagem transversal. Cada uma dessas linhazinhas aqui, né, que representariam uma dessas seções, permite que a gente tenha uma noção, né, da drenagem transversal. Essa drenagem transversal, essa inclinação transversal, ela deveria ter em torno de 2% de inclinação para permitir uma rápida, né, retirada de água, mas a gente vê que nem sempre ela está, né, com os 2% ou nem sempre está com a inclinação correta para o lado correto. Tá? E assim se seguem. Tá? Então, para, né, não me alongar muito, né, em relação às conclusões, eu juro que eu tinha traduzido todos esses últimos slides, mas eu acho que ao salvar hoje de manhã eu peguei a versão errada, mas tudo bem. Os aerolevantamentos, então, permitem que a gente tenha, né, um modelo digital de elevação do terreno de detalhe, que permite que a gente tenha, inclusive, noção de rugosidade do terreno, tá? Permitindo, a ideia é que a gente migre daquelas planilhas de inspeção visual para um sistema de reconhecimento, vamos dizer, automático ou semi-automatizado, né? Vamos pensar que a gente tem 10 quilômetros, 15 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros de estrada, né? Para quem não sabe, a malha viária de Minas, Carajás, é de 100 quilômetros. Imagina tu fazer a aplicação das planilhas de inspeção em 100 quilômetros de estrada, né? Um negócio que se torna extremamente difícil, né? E trabalhoso e toma tempo.
Tá? Então, os aerolevantamentos permitem também, né, que múltiplos dados possam ser integrados aí com sistemas de despacho, para que a gente tenha um sistema de manutenção de estradas adequado. E os aerolevantamentos fornecem aí informações relevantes para a gente fazer o retrocálculo aí da resistência ao rolamento, para ajudar nessa implementação da inspeção visual. Só para finalizar, né, a gente tem feito aí uma série de cursos e treinamentos. Então, a exemplo, né, do que eu apresentei na outra sessão sobre a produção, aqui tem a produção em números de pessoas formadas, tá? Então, foram ao longo desde 2013, né, nós começamos a dar esses cursos aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo. Foram 343 pessoas que já cursaram, né, e já então conhecem aí a sistemática, a metodologia e a filosofia, né, do projeto Estradas. Tá? E é sempre uma grata satisfação, né, toda vez que a gente vai nas operações ou aqui mesmo dentro da universidade, né, e a gente sempre tem grupos aí de pessoas dedicadas, interessadas em aprender esses conceitos. Então, por fim, né, queria convidar todos a comprarem o livro. Mas o livro tem essa cara aí, né? Ele está disponível na Amazon ou no próprio site da editora, que é a CRC Press. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí pela atenção.